is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe. This gift of love and righteousness, scorned by the words he came to save, till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid. Here in the death of Christ I live. There in the ground, there in the ground, his body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. And as he stands in victory, sin's curse has lost its grip on me. For I am his, and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. The power of hell, no power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll Olá pessoal, sejam bem-vindos à página da Igreja Clefolk. Nós estamos fazendo todas as nossas atividades online, como vocês sabem, através do aplicativo Zoom. Se você ainda não tem ou se você ainda não sabe como baixar, por favor, entre em contato conosco através das nossas mídias sociais e nós podemos te ajudar.
E então eu vou passar para vocês a nossa agenda da semana. Como eu falei, todos os encontros acontecendo através do aplicativo Zoom. Na segunda-feira, nós temos uma reunião de oração das mulheres às 8 às 20 horas. Temos na terça-feira um bate-papo dos homens, que também acontece às 20 horas. Na quarta-feira, nós temos um estudo bíblico, que também acontece às 20 horas. Na sexta-feira, às 18 horas, temos grupo de jovens e às 20 horas temos a nossa reunião que nós chamamos de Grupo nos Lares. Estão acontecendo agora através também do Zoom. No domingo, como de costume, nós temos uma transmissão ao vivo pela nossa página do Facebook, às 11 da manhã em inglês e às 18h30 em português. Espero você nas nossas redes sociais. Vamos continuar conectados, continuar juntos, sendo o corpo de Cristo. Olá, eu gostaria de saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com vocês uma canção que nós louvamos ali na igreja e infelizmente nós não estamos podendo fazer isso agora. O Ministério de Louvor tem sentido muita falta de estar juntos, mas nós estamos juntos em espírito. Eu creio nisso. Eu creio que a tecnologia tem nos ajudado bastante a espalhar o Evangelho de Cristo. E eu gostaria de cantar com vocês uma canção que está em João 14, que diz assim: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Jesus estava confortando seus discípulos, dizendo que prometeu mandar o Espírito Santo Consolador. E por isso nós podemos ser consolados pelo nosso Senhor Jesus, direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Te louvamos por isso, Senhor. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Laia, 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 laia. Laia, 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 laia.
Vamos orar. Senhor, nosso Deus, ó Pai, nós te louvamos e te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, pela tua fidelidade, pelo teu amor sempre leal às nossas vidas, pelo teu amor incondicional, Senhor. Obrigado porque o Senhor mesmo é que nos impele a te adorar em espírito e em verdade. É o Senhor mesmo que nos chama para a verdadeira adoração. Obrigado porque nessa noite nós podemos louvar e bendizer o teu nome, na beleza da tua santidade, porque o Senhor está assentado num alto e sublime trono e que está rigorosamente no controle de todas as coisas. Isso é o que nos dá esperança, isso é o que nos traz alegria, é o que traz alegria ao coração da tua igreja, do teu povo aqui reunido nessa noite para te louvar e te bendizer. Obrigado, Senhor. Nos ajude diariamente a ser sal e luz nessa terra, para que em nome de Jesus famílias possam ser alcançadas pelo poder do teu evangelho. Nós louvamos por todas as famílias pelo mundo afora que têm sofrido perdas, ó Pai. Nós queremos orar por eles nessa noite e pedir que o teu Espírito Consolador, como nós cantamos agora nessa canção, possa consolar todos os lares que estão devastados, preocupados e ansiosos. Que eles possam levar a ti, ó Pai, todos os seus fardos, todas as suas perdas, todas as suas dores. Em nome de Jesus, conforte, ó Pai, e nos ajude a te adorar, independente das circunstâncias e das situações. Que a nossa contentação possa estar em ti, a nossa alegria possa estar em servir ao Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos e te bendizemos, em nome de Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa
Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir, a dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir, de ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem acudir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar, o meu coração goza calma, que não poderá findar, fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Olá, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos à nossa página da Cliff Oak Church, a nossa igreja aqui em Canning Town, no leste de Londres. Espero que vocês estejam todos bem. Bom, vamos então dar continuidade hoje ao nosso estudo sobre a vida de Neemias. O nosso intuito com o estudo na vida desse homem é aprender princípios de liderança. É aprender que nós devemos estar atentos, com os nossos ouvidos atentos a ouvir o clamor das pessoas, a ouvir sobre o problema das pessoas e nos colocarmos à disposição de Deus, nos colocarmos homens e mulheres comuns diante de um Deus que pode fazer o impossível através das nossas vidas. Então,
haja visto o momento que nós estamos passando, onde muitas coisas estão incertas, muitas dúvidas, muita gente passando por dificuldade, talvez seria a hora da igreja como um todo sair da zona de conforto e fazer algo a respeito. Esse é o intuito desses estudos. Eu queria lembrar vocês que o tema para o ano, para a nossa igreja, aqui em Cliff Oak, é encontrado em Mateus 5, no verso 16. Mas tem todo um contexto antes disso. Então eu gostaria de ler com vocês Mateus 5, a partir do verso 13. Se você puder pegar a sua Bíblia aí e nos acompanhar na leitura, seria muito bom. Mateus 5, a partir do verso 13, diz assim a palavra do Senhor: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz no mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. E aí assim vem o nosso tema do ano. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Eu já tenho uma série de mensagens que eu fiz sobre sermos sal da terra e luz do mundo. Se você quiser acompanhar, você pode ir na nossa página no YouTube e estão lá as mensagens. Mas o tema é: assim brilha a luz de vocês. Mas não para por aí. Veja que o verso continua dizendo que para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, esse é o nosso intuito, como igreja de Cristo aqui na terra, que a luz de Cristo possa brilhar em nossas vidas e para que possamos fazer diferença na vida de outros. É exatamente esse intuito estudando a vida de Neemias. Neemias, ele deixou brilhar a luz de Deus na vida dele. Ele deixou que brilhasse e ele fez questão de dar glórias a Deus por essas coisas que aconteceram na vida dele. Então, vamos então aprender mais um pouquinho hoje acerca dos exemplos que esse grande homem de Deus, esse grande líder nos deixou. Gostaria agora que você abrisse a sua Bíblia em Neemias capítulo 2 e nós vamos ler a partir do verso 11. Neemias capítulo 2, a partir do verso 11, diz assim a palavra do Senhor. Um subtítulo ali que existe na Bíblia diz: A inspeção dos muros de Jerusalém. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi ao vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iam realizar a obra. Então eu lhes disse: Vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas. As portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei tudo como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. Eles responderam: Sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós e desprezaram-nos e perguntaram: O que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei?
Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas, no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Vamos orar mais uma vez antes de aprendermos um pouco mais, então. Senhor Deus, eu oro por mim, eu oro pelos meus irmãos, amigos que estão assistindo, Senhor Deus, e te peço que Teu Espírito Santo, mais uma vez, haja em nossas vidas, ó Pai, e que possamos sair da nossa zona de conforto e que possamos fazer brilhar a luz de Cristo que existe em nós, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor nos capacite para isso e que em nome de Jesus o Senhor nos dê as ferramentas para isso, Senhor. Nós louvamos o Teu nome e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, então, dando continuidade ao estudo, se você se lembrar, desde o primeiro dia eu já fiz uma pergunta. Aí a pergunta é: você está disposto a fazer diferença? Na semana passada nós vimos como Neemias contou com o favor de Deus para partir em sua empreitada e reconstruir Jerusalém. Talvez nós, se nós não soubéssemos o final dessa história, se não estivesse registrada na Bíblia o final dessa história, e nós ouvíssemos apenas falar que Neemias arregaçou as suas mangas e foi até o rei Artaxerxes pedir para se ausentar por um tempo. E pediu para que ele mudasse de ideia. E pediu ainda cartas de recomendação. E ainda foi mais longe, pediu material para a reconstrução dos muros e dos portões de Jerusalém. Nós iríamos pensar, isso não vai dar certo. Na verdade, isso vai ser impossível. Não tem como. Mas, como nós vimos, essa história teve sim um final feliz, um final bem sucedido. E vimos também como o Deus do impossível tornou totalmente possível essa empreitada. Ele não só chamou Neemias para essa boa obra, mas ele também capacitou Neemias para isso. Então, precisamos também aprender isso, que o mesmo Deus que nos chama é aquele que nos capacita. E que nós possamos contar com esse Deus que realiza o impossível na vida de homens e mulheres normais, assim como eu e você. Ok? Então nós temos dito desde o início dessa série de mensagens que uma das coisas que chamou a atenção no exemplo de Neemias foi que ele fez perguntas. E não somente isso, mas além de fazer perguntas, ele também ouviu as respostas dessas perguntas. Ele ficou atento para ouvir as respostas. E não somente isso, ele não só perguntou, ele não só ouviu, ele fez algo a respeito. Ok? Então hoje eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Precisamos estar atentos a perguntas. Ok? A pergunta de hoje é: você está disposto a sair da sua zona de conforto? Será que nós estamos dispostos a sair da nossa zona de conforto? Antes que você me responda, ou antes que você responda a si mesmo essa pergunta, vamos aprender um pouco mais e talvez ao final dessa mensagem nós estaremos prontos ou não para responder essa pergunta, ok? Então, eu particularmente tenho o costume de conversar com os membros aqui da igreja, quando nós nos encontramos, quando nós fazemos nossos estudos, e geralmente eu faço perguntas, eu gosto de fazer perguntas e eu gosto de interagir. Uma das perguntas que eu faço não é, na verdade, onde estão os problemas, porque problemas nós já sabemos que existem, né? Falhas nós sabemos que existem. Na verdade, eu não quero saber somente acerca do problema em si, mas a minha pergunta tem sido: o que nós podemos fazer a respeito, então? Porque quando nós falamos qual é o problema, as pessoas vão dizer: olha, o problema é esse, o problema é aquele outro, o problema é aquele outro, o problema é aquele outro. Mas na verdade, não é isso que eu quero ouvir, porque o problema eu já sei que existe. O problema eu já sei que está ali. A falha eu também já sei. Algumas novas podem ser apontadas, ok, não tem problema com isso. Agora, além de ouvir quais são os problemas, eu quero ouvir o que nós podemos juntos fazer a respeito disso.
Então a pergunta não é o que está errado. O que você acha que está errado? A pergunta é o que você acha que está errado e como você pode me ajudar a resolver. Isso é ser igreja. Isso é trabalhar junto. Por isso que muitas vezes a liderança da igreja, ou o pastor da igreja, ou um líder em determinado ministério fica tão sobrecarregado. Porque só são descarregados os problemas. E quando na verdade ninguém se coloca à disposição, ou quase ninguém se coloca à disposição para ajudar a resolver. Então, o exemplo de Neemias, ele nos ensina isso. Ou seja, ele já sabia que existia o problema. Jerusalém e os seus muros estavam destruídos. O seu povo estava desolado. Então ele saiu da sua zona de conforto. Lembra que eu falei na semana passada, falei na semana anterior também, que Neemias, ele era copeiro do rei, ele vivia numa vida confortável, ele dormia numa caminha quente, ele comia do bom e do melhor, mas ele saiu da sua zona de conforto, ok? E decidiu se colocar à disposição de Deus para fazer algo a respeito. Ao invés de ficar reclamando, se lamentando, ou somente orando, ou dizendo assim, poxa Deus, bem que o Senhor poderia fazer algo a respeito, levanta alguém para resolver esse problema. Não foi isso que ele fez. Ele, na verdade, ele se colocou à disposição e disse, Deus, me use. Ele orou a Deus, ele pediu misericórdia, mas ele disse, Senhor, me use então para ajudar a resolver esse problema. Então, ele depois de orar, depois de chorar, depois de jejuar, ele decidiu que ele mesmo gostaria de fazer parte da solução do problema. E nós? Será que nós temos tido essa mesma atitude? Como eu disse antes, já visto isso tudo que está acontecendo ao nosso redor, tantos problemas, tanta dificuldade, será que nós temos tido essa mesma atitude? Eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa. Comece do começo. Se você se colocar à disposição de Deus para fazer algo, comece do começo. O que eu quero dizer com isso? Você pode dizer, pastor, claro, se eu vou começar do começo. Pois é, mas quando eu falo começar do começo, eu quero dizer, comece pequeno. Ninguém começa grande. Ninguém nunca começou grande. Todo mundo tem um início. Todo mundo tem um início lá pequeno, com algumas pessoas, e depois isso vai desenvolvendo, ok? Lembra, quando Anani, um dos irmãos de Neemias, veio e Neemias perguntou o que estava acontecendo, eles nunca poderiam imaginar que aquela pergunta iria mudar a história de Jerusalém algum tempo depois. Não é verdade? Aquilo que começou com uma conversa simples, como se fosse uma entrevista de Neemias perguntando como estavam as coisas, o resultado daquela conversa mudou a história de Jerusalém. Claro que Deus interveio, que Deus foi quem agiu usando Neemias, usando as pessoas que ajudaram Neemias, ok? Então comece do começo. Nós vamos olhar a história da igreja, por exemplo. Se você olhar a história da igreja, se nós olharmos para o relato de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que tudo começou com um grupo de pessoas pequeno e depois foi crescendo. Foi crescendo e desenvolvendo e crescendo até chegar onde estamos hoje. Nós fomos alcançados, né? Por causa do início lá na igreja de Atos. Então, nós precisamos começar pequeno e contar com o favor de Deus. Porque quando nós fazemos isso, quando nós somos humildes, quando nós não desprezamos o que começa pequeno e contamos com o favor de Deus, vai acontecer. Veja o relato de Atos, por exemplo. Atos capítulo 1, verso 15, diz que a igreja ali estava reunida em cerca de 120 membros. Foi assim que tudo começou. Aí um homem se levantou para liderar esse grupo. Quem foi esse homem? Pedro, ok? E Pedro, então, ele faz a exposição das escrituras. Depois disso, aí estava ali 120 membros, o Espírito Santo desceu sobre eles, assim como o Senhor havia prometido, ok? E Pedro então faz o primeiro sermão da história da igreja primitiva. Pedro então, ele faz ele expõe as escrituras e diz as escrituras em Atos 2:41 que depois desse sermão, 3.000 membros foram incorporados à igreja. Depois, Atos 5:14 também diz que uma multidão é agregada à igreja. Já não tem, tá vendo? Já não tem mais como contar. Atos 6:7 que diz que o número dos discípulos iam se multiplicando. Atos 9:31 diz que a igreja se expande para a Judéia, Galiléia e Samaria.
Atos 16:5 diz que igrejas são estabelecidas e fortalecidas no mundo inteiro. Tá vendo? Tudo começou pequeno. Tudo começou pequeno. Mas com o favor de Deus, com o poder do Espírito Santo, essa coisa cresceu. E é exatamente isso. Nós precisamos pensar assim. Assim como Deus levantou esses homens, também Deus levantou outros. Levantou Moisés, levantou Davi, o próprio apóstolo Paulo, Martinho Lutero, John Wesley, Billy Graham e outros que começaram pequeno, com um ministério pequeno, mas que se colocaram à disposição de Deus para ser usado para evangelizar, para espalhar o evangelho do Senhor Jesus para todas as nações. E olhe onde esses homens chegaram. Se você ver também, se você estudar um pouco sobre a história dos grandes avivamentos da igreja, nunca se viu algo começando grande. Na verdade, começava pequeno, e pequeno na vida de cada um. A oração era por avivamento pessoal. Esse avivamento pessoal tinha tamanho poder, porque contava com o favor de Deus, que isso se espalhava para a família, espalhava para toda a casa, espalhava para o bairro, espalhava para a cidade, e aí espalhou-se pelas nações. Começou pequeno antes de se tornar grande. É a mesma coisa. Assim como esses nomes que eu citei, dentre muitos outros dos avivamentos que eu citei, Neemias tinha uma coisa muito em comum com essas pessoas: paixão pelo que estavam fazendo. Todos esses que eu citei, tudo isso que eu citei, existia uma coisa em comum entre eles: paixão pelo que estavam fazendo. Amigos, se não contarmos com o poder de Deus para abrir as portas, não adianta fazer. E se não tivermos paixão, se tivermos amor por aquilo que estamos fazendo para Deus, também não precisa fazer. Nós precisamos entrar com afinco quando nós nos colocamos diante de Deus para a realização de um projeto. Nós precisamos, como eu disse no início, sair da nossa zona de conforto. Primeiro, porque se nós fizermos por nossas próprias forças, pode até dar certo no início, por um período, mas depois o fracasso vem. Segundo, se nós não nos dedicarmos, se não focarmos as nossas energias nessas coisas, se não sermos comprometidos com essa obra, não vale a pena nem começar, porque ela vai parar pelo meio. Então, além de contar com o favor de Deus, com certeza isso é 99,9%. Mas esse umzinho que ficou para trás é da nossa parte. Nós precisamos fazer com paixão, nós precisamos fazer com afinco, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Então Neemias, já o capítulo 2, os versos 11 e 12, já nos ensina que nós devemos avaliar antes de agir. Olha o que ele diz: cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos e não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. Veja bem, veja o exemplo de um carpinteiro, por exemplo. Quando o carpinteiro está fazendo um móvel, está trabalhando com um pedaço de madeira, e ele precisa cortar essa madeira, ele vai, ele mede, ele sai, ele volta, ele mede de novo, ele sai, ele volta, se for preciso uma terceira vez, ele mede de novo e depois ele corta. O carpinteiro não pode ser imprudente, assim como nós não podemos ser imprudentes. Não podemos ser precipitados. Se você mede uma vez só, de repente você mediu errado e corta, você perdeu aquele pedaço de madeira. Então nós não podemos ser precipitados, ok? Nós corremos riscos de errar, nós precisamos ter prudência, nós precisamos esperar. Quando queremos realmente fazer a diferença, nós precisamos ser também motivadores. Seria muito fácil se Neemias mandasse alguém pela cidade e trouxesse a ele um relatório de como andavam as coisas. Mas ao invés disso, ele fez isso. Não é verdade? Ele não poderia ter parado, descansado e dissesse para alguém: olha, vá lá, vá pela cidade, mandasse alguns, talvez, ou 2 para um lado, 2 para o outro, e dissesse para eles: vá pela cidade e me volte, me traga um relatório de como estão as coisas. Não, ele mesmo fez isso. Então nós aprendemos mais uma coisa aqui. Se nós quisermos motivar as pessoas a nos ajudarem,
precisamos nós também arregaçar as nossas mangas e pôr a mão na massa. Precisamos nos empenhar pela causa que nós mesmos estamos propondo para as pessoas. Se as pessoas enxergam em nós que estamos propondo a causa, afinco, se as pessoas enxergam em nós motivação, se as pessoas enxergam em nós paixão, elas serão contaminadas com isso. Então precisa começar com a gente. Não adianta só ficar sentado mandando, não. Nós precisamos colocar a mão na massa, literalmente. Ok? Então, nós precisamos também nos empenhar por essa causa. O próprio Senhor Jesus liderou pelo exemplo. Ele não só ensinava, ele vivia os seus ensinamentos. Paulo fez a mesma coisa. Hoje nós vemos pessoas que se dizem líderes ou aspiram liderança, que não mexem sequer um fio de cabelo para fazer nada pela igreja, ou pela empresa, ou por onde quer que você esteja, qualquer segmento que você esteja trabalhando. Nós vemos líderes extremamente ditadores. E não é isso que nós aprendemos com as Escrituras. Não existe líder ditador nas Escrituras, quando eu digo de liderança com exemplos de homens de Deus. O próprio Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não foi ditador, ele foi servo antes de tudo. Então nós precisamos aprender isso. Ok? Outra coisa que nós aprendemos com Neemias, no verso 16, é sobre descrição. Olha o que diz o verso 16 de Neemias 2. O verso 16 diz: os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo. Eles não sabiam. Ao contrário do que vemos atualmente também, Neemias não saiu por aí com um megafone pela cidade, batendo no peito e dizendo: aqui está aquele que chegou para mudar tudo. Aqui está aquele que vai resolver os seus problemas. Não foi isso que ele fez. Pelo contrário, ele foi humilde. Ele não saiu por aí dizendo: eu sei de tudo. Eu sou o conhecedor das Escrituras. Eu sou o bom. Não, ele não disse isso. Ele foi discreto e, além da discrição, ele foi humilde. Humildade. Outra coisa, já falei isso antes e vou repetir. Gente precisa de Deus, sem dúvidas, com certeza. Mas gente também precisa de gente. Neemias foi atrás de gente para ajudar. Foi atrás de gente para encorajar. Foi atrás de gente para pegar com ele uma mão na enxada e a outra no martelo, a outra no serrote e reconstruir Jerusalém. Foi isso que ele fez. Então, gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. O Senhor nos chama para determinadas coisas, muitas vezes muito específicas, mas não podemos nos esquecer que o nosso principal chamado, a Bíblia nos diz isso, o nosso principal chamado como crentes no Senhor Jesus Cristo, é pregar o Evangelho do Senhor Jesus. E isso implica envolvimento com pessoas. Para quem que você vai pregar se você não se envolver com pessoas? Como você vai ser igreja se você não tiver pessoas com você? Então nós precisamos, sim, de pessoas. Neemias não disse: eu vou construir os muros. Ele não disse isso. Ele disse: venham, vamos construir os muros. Vamos nós todos construir os muros. Além de não se conformar com a situação, ele liderou pessoas nessa causa. Ele fez questão de deixar claro que aquele não era um projeto seu, mas era um projeto de Deus que envolvia todos e não somente ele. Então nós precisamos de pessoas. Quando nós trabalhamos juntos, quando nós trabalhamos unidos, o desencorajamento não bate a nossa porta. O cansaço, o desânimo não tomam conta, porque nós temos uns aos outros para nos apoiar. Pense nisso. Pense nisso. Você não está sozinho. Além de ter Deus ao seu lado, além de ter Deus te abrindo portas, além de ter Deus fazendo o impossível por você, você conta com irmãos e com irmãs que vão te encorajar, que não vão te deixar esmorecer, que vão te chamar a atenção, que vão te lembrar das promessas de Deus para esse projeto. Então não fique desanimado. Conte com o favor de Deus, com certeza, mas conte também com pessoas. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Vamos então ver o verso 18. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo,
e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Além de demonstrar ao povo, gente, a vontade de fazer algo a respeito do problema, Neemias deu testemunho de que Deus estava no negócio. Neemias, ele contou tudo que Deus fez, inclusive usando o mesmo rei que alguns anos atrás tinha proibido a reconstrução de Jerusalém. Agora, Deus faz com que esse rei mude de ideia. E além de mudar de ideia, ainda ele cede recursos para a reconstrução. Aquele que uma vez proibiu, agora estava cedendo recursos. Olha o que Deus fez na vida desse homem. Olha o que Deus fez pela causa que Neemias se colocou à disposição para ajudar a resolver. E depois de ouvirem isso, o texto diz que eles se encheram de coragem e disseram: sim, vamos começar a reconstrução. Eles se animaram. Eles se animaram. Amigos, eu aprendo aqui que se nos colocamos à disposição de Deus, contamos com o favor de Deus, se somos humildes para reconhecer que a glória é para Deus e que se encorajamos uns aos outros nisso, o resultado não será outro a não ser êxito. Não tem como ter outro resultado. Ok? Veja o que diz o Salmo 127, verso 1. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Em tudo que fizermos, nós precisamos da dependência do Senhor. Nós precisamos dele. Nós precisamos dele para mudar corações, se necessário. Nós precisamos dele para abrir portas e para fechar também, se necessário, para que nós não erremos. Nós precisamos lembrar sempre de dar glórias a Deus, de dar testemunho do que Deus tem feito nas nossas vidas, para encorajar também a outros. Então nós aprendemos com esse homem que nós devemos ser humildes, nós devemos ser cautelosos, nós devemos ter paixão naquilo que fazemos, se nós quisermos realmente fazer a diferença. E que nós devemos sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos sair do comodismo, já disse isso antes e repito. Ninguém que fez algo grande, ninguém que entrou numa empreitada foi cômodo. E se foi, essa empreitada não foi muito longe. Então nós precisamos aprender isso com Neemias, com esse homem de Deus. Quando digo que existe a necessidade de arregaçar as nossas mangas e fazer algo a respeito, não quer dizer que nós não devemos ter fé. Não me entendam mal. Não é isso que eu estou dizendo. Pelo contrário, eu falei no começo. Você tem que orar, tem que jejuar, tem que pedir direcionamento para Deus, mas tem que arregaçar as mangas. Pelo contrário, quando eu digo que se nós arregaçamos as nossas mangas, eu estou dizendo que nós estamos colocando a nossa fé em prática. Colocando a fé em prática. As nossas boas obras demonstram a nossa fé. Não pode ser o contrário. Ok? Então, as obras que nós fazemos demonstram a nossa fé. Por causa da nossa fé que nós fazemos essas coisas. Porque nós temos fé em Deus, nós temos fé em Jesus, em seu Espírito Santo que nos capacitam para fazer isso. O exemplo de Neemias nos mostra como fé e obras caminham juntas. E assim precisa ser na nossa vida também. Assim como aconteceu com Neemias, esteja atento, adversários vão se levantar com os nossos projetos. Ok? Mas assim como Neemias, precisamos responder de maneira positiva. Os adversários, não podem nos desanimar, não podem nos tirar do foco. Nós precisamos responder assim como Neemias respondeu aos adversários no verso 20. Veja o que Neemias respondeu aos adversários no verso 20. O Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Ele não disse, não, eu vou fazer, eu que consigo, nós faremos juntos. Não, ele disse, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Amigos, e para terminar, eu quero dizer que sim, nós precisamos levantar e fazer algo a respeito. Mas pastor, do que você está falando? Não sei. É você que sabe. É você que sabe da sua realidade. É você que sabe de onde você está inserido. É você que sabe das necessidades ao seu redor.
Você que sabe do problema que está ao seu redor. Eu não sei, eu sei do meu. Eu sei dos meus. E eu tenho tentado ao máximo fazer algo a respeito. Fazer diferença na vida das pessoas. Mesmo em tempo de isolamento, mesmo em tempo de dificuldade, nós temos tentado fazer o máximo. Não só eu, mas a igreja aqui em Canital reunida. Eu nunca fiquei tão feliz, sabe, com a igreja num momento difícil como esse que nós estamos passando agora. A igreja tem se preocupado uns com os outros, a igreja tem cuidado uns dos outros. Isso é fascinante. Assim como Pedro, né, quando foi preso, a igreja se reuniu em oração. Será que precisa ficarmos presos para que façamos algo? Será que precisa ficarmos impossibilitados de ir e vir para que possamos acordar para fazer algo? Que esse tempo que nós estamos vivendo seja um despertamento espiritual nas nossas vidas, com certeza. Nós precisamos saber do problema ao nosso redor, das necessidades ao nosso redor. Mas precisamos também, antes de tudo, orar, jejuar, ouvir a Deus. Faça isso. Ore, jejue, ouça a Deus. E aí sim se coloca à disposição para fazer diferença. Contando com o favor dele, sendo você o motivador e contando com o favor, com a ajuda das pessoas. Avalie antes de agir. Seja prudente. Investigue. Trace estratégias. Motive sendo você o exemplo no trabalho. Dependa de Deus. Resista às tentações de ir por caminhos mais fáceis. E resista também aos inimigos. Lembrando que o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. E agora então, eu quero fazer de novo a pergunta que eu fiz no início. Estamos nós dispostos a sair da nossa zona de conforto? Espero que sim. Espero que você, assim como eu, esteja sendo motivado pelo exemplo desse homem de Deus. Nós temos muito que aprender com Neemias. Nós temos muito que aprender com a liderança de Neemias. Nós temos muito que aprender o que esse homem fez glorificando a Deus, contando com o favor de Deus. Nós temos muito que aprender. Que possamos continuar a estudarmos juntos, a crescermos juntos e a prestar atenção nas coisas que Deus tem colocado ao nosso redor e onde Deus está nos chamando para fazer a diferença. E que possamos sempre, sem sombra de dúvida, contar com o favor dele, o Deus do impossível, que pode usar um homem comum, uma mulher comum, assim como eu e você, para fazer coisas que nós nem imaginamos. Que o Senhor nos abençoe e nos capacite nessa boa obra. Vamos orar juntos? Pai Santo, mais uma vez te damos graças pela sua palavra e, Senhor, nos colocamos à disposição de Ti para sermos usados, ó Pai. Senhor, nos ajude, Senhor, nos dê discernimento, nós te pedimos, nos dê sabedoria, Senhor, nós te pedimos, capacita-nos, ó Pai, e que toda honra e toda glória possam ser dadas a Ti, Senhor. Senhor, nos faça enxergar não só com os nossos olhos físicos, mas também com os nossos olhos espirituais, as necessidades que estão ao nosso redor. Senhor, que possamos contar com o Teu favor, possamos contar com a Tua mão poderosa para fazer algo a respeito e que possamos nos colocar à disposição, saindo da nossa zona de conforto para fazer algo a respeito, arregaçando as nossas mangas, sendo motivadores, os primeiros a colocar a mão na massa, Senhor Deus, para que outros também sejam encorajados a fazer algo a respeito. Pai, obrigado. Obrigado por Jesus Cristo, obrigado pelo Teu Espírito Santo, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos chamado como Teu povo para fazermos a diferença.
que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite e que toda honra e que toda glória sejam dadas a Ti. Em nome santo do Senhor Jesus é que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Queridos, então é isso. Semana que vem nós voltaremos. Já agradeço a todos que colaboraram, mandando os vídeos com as canções, com os hinos. Fiquem firmes, não desanimem. Logo, logo estaremos juntos de novo, em nome de Jesus, nos encontrando, celebrando. Mas não desanimem, ok? Mais uma vez eu quero citar que a gente tem o costume de cantar parabéns para os aniversariantes da semana aqui na igreja, mas não é possível. Então eu gostaria, se você faz aniversário nessa semana que se inicia, eu gostaria de te desejar um feliz aniversário, que o Senhor te abençoe, te guarde e continue cuidando de você, ok? E assim como Paulo termina 2 Coríntios, capítulo 13, verso 14, nós também temos o costume de abençoar uns aos outros aqui na nossa igreja. Então, se você conhece, você pode pegar sua Bíblia se você quiser, 2 Coríntios 13, 14, nós vamos abençoar uns aos outros. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e lembre-se, se coloque à disposição, saia da zona de conforto, em nome de Jesus. Um grande abraço. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Tão claro, o teu brilho é maior. Claro, o teu brilho é maior que a luz do sol. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. E as trevas se vão, barreiras se vão,
causa da tua luz, as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz, tão claro, o teu brilho é maior, tão claro, o teu brilho é maior, tão claro, o teu brilho é maior, tão claro, o teu brilho é maior que a luz do sol. O teu brilho é maior que a luz do sol. O teu brilho é maior. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge neste lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua